O caso Rafael Monteiro, a cidade e o desaparecimento. Santa Aurora era uma pequena cidade litorânea do Paraná, conhecida por suas praias tranquilas e pela vida pacata. Era o tipo de lugar onde todos se conheciam, onde as crianças brincavam na rua até tarde e onde nada de extraordinário costumava acontecer. Mas em abril de 1992, essa calma seria quebrada por um acontecimento que mudaria tudo. Naquela tarde, o pequeno Rafael Monteiro, de apenas 6 anos, brincava na praça central com os amigos. Testemunhas afirmaram que ele foi visto pela última vez correndo em direção à escola, levando consigo o estilingue que o pai havia feito para ele. Depois disso, Rafael desapareceu sem deixar vestígios. A mãe, Dona Cláudia, começou a procurá-lo pelas ruas, chamando o nome do filho em desespero. Em poucas horas, toda a cidade se mobilizou nas buscas. Grupos de vizinhos se organizaram, cães farejadores foram chamados e a polícia iniciou as investigações. Mas, mesmo com todo o esforço, nenhuma pista foi encontrada. A sensação de impotência tomou conta da cidade, e a paz de Santa Aurora se transformou em angústia. A descoberta e o choque. 3 dias depois, um morador encontrou o corpo de uma criança em uma área de mata próxima à estrada que ligava Santa Aurora a Guapimirim. A confirmação foi devastadora, era Rafael. O corpo apresentava ferimentos estranhos e sinais de violência. A polícia rapidamente levantou a hipótese de que se tratava de um ritual macabro. A notícia se espalhou com rapidez, atraindo a atenção da imprensa nacional. Em pouco tempo, a cidade estava tomada por repórteres, câmeras e curiosos. O caso, que até então era tratado como uma tragédia local, ganhou proporções gigantescas. As especulações aumentaram, e a população, em choque, exigia respostas. Foi nesse cenário de medo e pressão que a polícia anunciou que havia encontrado os culpados. As prisões e as confissões forçadas. As investigações levaram a um grupo de suspeitos, entre eles, a família Ferraz, uma das mais conhecidas e influentes da cidade. O patriarca, Oswaldo Ferraz, era um líder comunitário respeitado, com laços políticos e religiosos. Sua esposa, Vera, participava ativamente de obras sociais e era considerada um exemplo de moralidade. A polícia alegou ter encontrado provas ligando a família ao crime. Em poucos dias, prisões foram realizadas e o caso parecia solucionado. Mas as confissões dos suspeitos foram obtidas em circunstâncias obscuras. Com o tempo, descobriu-se que foram arrancadas sob tortura. Durante os interrogatórios, que duravam horas, os acusados foram submetidos a agressões físicas e psicológicas. As gravações, que vieram à tona anos depois, revelaram pessoas desesperadas, chorando e implorando para que aquilo terminasse. Mesmo assim, a imprensa divulgou as confissões como verdades incontestáveis. As manchetes dos jornais e os programas de televisão sensacionalistas transformaram o caso em espetáculo. Frases como "ritual satânico choca o Paraná" e "família Ferraz, o culto do mal em Santa Aurora" dominaram o noticiário. A opinião pública já havia condenado os acusados antes mesmo de o julgamento começar. O julgamento e as inconsistências. Quando o julgamento começou, surgiram as primeiras dúvidas. As provas apresentadas pela polícia não eram sólidas. O laudo pericial mostrava falhas graves, o tempo de morte não coincidia com o depoimento dos acusados, e o suposto material ritualístico apreendido jamais foi devidamente periciado. Apesar das contradições, parte dos suspeitos foi condenada. Outros foram absolvidos por falta de provas. Mas o dano já estava feito. As famílias envolvidas foram destruídas pela tragédia e pela desconfiança coletiva. A família Monteiro, devastada pela dor, deixou a cidade. Já os Ferraz foram tratados como monstros. Perderam tudo: amigos, reputação e paz. Santa Aurora, antes sinônimo de tranquilidade, tornou-se um lugar marcado pela desconfiança e pelo medo. As revelações e o mistério sem fim. Anos depois, novas investigações mudaram completamente a visão do caso. Jornalistas independentes e defensores públicos descobriram documentos e gravações que revelavam um cenário de abusos e manipulações. As confissões, antes tratadas como provas, haviam sido obtidas por meios violentos e ilegais. Os laudos periciais originais foram adulterados, e algumas evidências haviam desaparecido misteriosamente dos arquivos da polícia.
O caso voltou a ser discutido em documentários, reportagens e podcasts. Surgiram novas teorias. Alguns especialistas acreditavam que Rafael pode ter sido vítima de um crime comum, talvez cometido por alguém próximo. Outros sugeriam que o corpo encontrado nem sequer era o dele, que houve erro de identificação logo nos primeiros dias. Mas nenhuma dessas hipóteses foi confirmada. O processo se arrasta há décadas, e as contradições continuam. Hoje, mais de 30 anos depois, Santa Aurora tenta seguir em frente. A praça onde Rafael brincava ainda existe, silenciosa, observando o tempo passar. Para muitos, o caso permanece uma ferida aberta. O nome de Rafael Monteiro se transformou em símbolo não apenas da tragédia de uma família, mas de uma época em que o medo, a pressa e a histeria coletiva apagaram a linha entre a verdade e a injustiça. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, e talvez ninguém jamais saiba. Se gosta desse tipo de vídeo, considere se inscrever no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade.